Eu sempre achei que o intervalo fosse a melhor parte da escola. Era o momento em que eu podia respirar, pegar meu lanche e conversar com o Deus e tentar ignorar o fato de que algumas pessoas viviam como se a quadra fosse um palco onde todo mundo precisava assistir às poses deles. E, claro, o maior desses astros era o Shadow. Todo mundo dizia que ele era o popular, o cara que escolhia quem entrava e quem ficava de fora de tudo. Eu nunca liguei muito pra isso, pelo menos até aquele dia. Eu tinha acabado de pegar meu suco quando ouvi o Tails me chamando de longe. Ele tinha conseguido um lugar numa mesa perto da janela e acenava todo animado. Eu fui andando na direção dele, tranquilo, até perceber que a mesa estava completamente cercada pelo Shadow, pela Amy Rose, da franquia Sonic, e pelo Knuckles. Eles falavam alto, riam, aquela típica risada que parece que precisa de plateia. Eu hesitei só um segundo, mas continuei andando. O Tails era meu amigo. E se ele estava na mesa, por que eu não poderia estar? Quando eu cheguei, tentei puxar uma cadeira. Foi aí que o Shadow virou na minha direção, com aquele olhar de quem acha que manda em tudo. Sonic, você não pode sentar aqui. Eu achei que tinha entendido errado. Dei uma risadinha sem graça e perguntei: como é que é? Ele repetiu, só que mais devagar, como se eu fosse incapaz de entender. Você não pode sentar aqui? Ah! Amy Rose da franquia Sonic desviou o olhar, meio desconfortável. O Knuckles riu baixinho e o Tails ficou completamente sem reação, segurando um sanduíche como se tivesse acabado de congelar no meio de um ataque de pânico. Eu senti aquele calor estranho subindo pelo rosto. Não era vergonha, era surpresa mesmo. Desde quando alguém precisava de permissão para sentar numa mesa? Eu perguntei. Minha voz não saiu agressiva, só cansada. E o Shadow respondeu como se estivesse explicando a coisa mais óbvia do mundo. Porque esse é o nosso lugar. E se a gente deixar você sentar aqui hoje, amanhã, todo mundo vai achar que pode. Então não, Sonic. Vai pra outra mesa. Eu fiquei parado ali, segurando meu suco, sem saber se ria ou se deixava pra lá. O Tails tentou dizer alguma coisa, mas o Shadow nem deixou ele terminar. Ele só levantou a mão, mandando um gesto de fica quieto. E o Tails, que detestava conflito, ficou calado na hora. Eu respirei fundo, empurrei a cadeira de volta e falei: tá bom, se vocês querem agir assim, tudo bem. Saí andando devagar, mas minha cabeça estava uma bagunça. Não era só sobre a mesa, era sobre o jeito que tudo parecia um jogo onde alguns mandavam e outros obedeciam. Não fazia sentido. E eu sentia que aquilo não ia acabar ali. O resto
do dia passou arrastado. Eu ficava lembrando da expressão de cada um deles. A do Shadow, firme e arrogante. A da Amy Rose, da franquia Sonic, meio envergonhada. A do Knuckles achando graça de tudo. E a do Tails doía mais, porque ele não queria concordar com nada daquilo, mas também não queria ser jogado para escanteio como eu tinha sido. Quando cheguei em casa, minha mãe percebeu que eu estava estranho. Perguntou o que tinha acontecido, mas eu só disse que estava cansado. Não queria transformar aquilo num drama. Achei que no dia seguinte ia estar tudo normal, mas eu estava enganado. No outro dia, antes mesmo de tocar o segundo sinal, a coordenadora me chamou na porta da sala. Quando eu cheguei na sala dela, percebi que meus pais estavam lá. E, sentado do outro lado da mesa, com os braços cruzados e expressão irritada, estava o Shadow. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas uma coisa eu sabia. Aquilo não era só sobre uma mesa no intervalo. Quando eu entrei na sala, senti todo mundo me olhando, como se eu soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas eu não sabia, nem de longe. Minha mãe parecia preocupada. Meu pai mantinha aquela postura séria de sempre. E o Shadow me encarava como se estivesse irritado só por eu existir ali. A coordenadora pediu que eu sentasse e respirou fundo, como alguém que precisa escolher as palavras muito bem antes de falar. Niki, obrigada por vir tão rápido. Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem no intervalo. Eu fiquei quieto. Meu coração batia acelerado, mas eu tentei manter a calma. Eu não tinha feito nada errado, então não fazia sentido ficar nervoso. A coordenadora continuou. Parece que houve um desentendimento entre você e alguns colegas. E depois de conversar com outras testemunhas, recebemos relatos preocupantes. Eu olhei para os meus pais, tentando entender. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o Shadow se adiantou. Eu não fiz nada. Ele que chegou, querendo se meter onde não foi chamado. A coordenadora levantou a mão, pedindo silêncio. Shadow, você vai ter seu momento de falar. Agora, por favor, deixe o Sonic responder. Eu engoli seco. Eu não tinha ideia do que tinham contado. Então falei a verdade, simples assim. Eu só tentei sentar na mesa com o Tails. O Shadow disse que eu não podia. Foi só isso. O Shadow bufou, como se aquilo fosse óbvio. Porque é a nossa mesa, ué. Ele não faz parte do grupo. Sempre foi assim. Minha mãe franziu a testa. Como assim não faz parte do grupo? Estão escolhendo quem pode ou não sentar. Meu pai completou. Isso é divisão. A escola permite esse tipo de coisa? A coordenadora respirou fundo novamente, dessa vez mais tensa. É exatamente por isso que chamei todos aqui. Esse tipo de comportamento vem causando problemas há algum tempo. E Sonic, outras pessoas disseram que você foi desrespeitado de forma injusta ontem. Não foi só negar o lugar, foi a forma como isso foi feito. O Shadow balançou a cabeça. Vocês estão exagerando. Eu só organizei as mesas do meu jeito. Todo mundo faz isso. Ela olhou diretamente para ele. Shadow, você vem criando regras não oficiais que excluem outros alunos. E, segundo relatos, isso não começou ontem, mas o que aconteceu com o Sonic deixou claro que isso passou dos limites.
Eu tentei não demonstrar surpresa. Eu achava que aquilo tinha sido um episódio isolado. Não fazia ideia de que outras pessoas também tinham reclamado. O Shadow olhou para mim de forma acusadora, como se fosse minha culpa ele estar naquela sala. Então é isso? Ele me denunciou. Eu respondi imediatamente. Porque não queria ser injusto. Não, eu nem sabia que ia ser chamado aqui hoje. A coordenadora confirmou com o aceno. Não foi o Sonic, foram outros alunos. O que aconteceu ontem só reforçou o que já vinha sendo relatado. O Shadow ficou em silêncio, apertando os punhos. Eu vi nos olhos dele que aquilo feriu seu orgulho. Ele estava acostumado a ser o centro de tudo, a pessoa que decidia como as coisas funcionavam. E agora tinha sido colocado num lugar que ele não gostava, o de alguém que precisava ouvir. A coordenadora então virou para os nossos pais. Chamamos vocês porque não queremos que isso se torne algo maior. Queremos que a escola seja um ambiente em que todos se sintam seguros, incluídos e respeitados. Meu pai assentiu, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu devagar. A Amy Rose da franquia Sonic apareceu com uma expressão nervosa. Ela parecia hesitar antes de entrar, mas a coordenadora permitiu que ela chegasse mais perto. Desculpa, eu queria falar uma coisa. Todos ficaram em silêncio. Ela respirou fundo e disse: Ontem, quando o Sonic tentou sentar com a gente, eu não concordei com o Shadow. Mas eu não falei nada. E isso me deixou mal depois, porque se fosse comigo, eu teria ficado triste. Eu só quero que saibam que eu não apoio esse tipo de coisa. Aquilo me pegou de surpresa. Eu realmente não esperava que ela fosse falar alguma coisa. O Shadow lançou um olhar furioso na direção dela, mas ela manteve a cabeça erguida. A coordenadora agradeceu, e a Amy saiu da sala rapidamente, provavelmente antes que a coragem se esgotasse. O clima ficou pesado depois disso, mas ao mesmo tempo uma parte de mim começou a entender que aquela conversa não era sobre me colocar contra o Shadow. Era sobre consertar algo que já estava errado. Fazia tempo. A coordenadora voltou a falar. Agora de forma mais firme. Vamos resolver isso, mas precisamos que todos cooperem. Sonic e seus pais, quero que todos estejam de acordo em encontrar uma solução. Ela fez uma pausa, como se estivesse prestes a anunciar a próxima etapa. E eu sabia que, fosse qual fosse, aquilo ainda não tinha terminado. Pessoal, se ainda tá aí me ouvindo, comenta o que você faria nessa situação. Curta o vídeo e siga o canal. Abraços. A coordenadora apoiou as mãos na mesa e nos olhou com aquela expressão que misturava preocupação e determinação. Ela não estava brava, mas era claro que esperava que aquilo tivesse uma solução de verdade, não só uma conversa que acabaria esquecida depois de alguns dias. Então vamos seguir assim. Ela disse: Shadow, você vai participar de algumas reuniões comigo ao longo das próximas semanas. Precisamos conversar sobre postura, liderança e respeito. Você tem influência sobre os outros alunos. E isso não é algo ruim, mas precisa aprender a usar essa influência de forma positiva. O Shadow não respondeu. Ele ficou ali rígido na cadeira, olhando para o chão como se estivesse tentando segurar tudo o que queria falar. Era a primeira vez que eu via
Ele calado por tanto tempo. A coordenadora então virou para mim. Sonic, sei que tudo isso foi desconfortável, mas quero que saiba que você fez a coisa certa ao manter a calma. Não queremos que você sinta que está sozinho ou que fez algo errado. Se algo assim voltar a acontecer, pode vir diretamente falar comigo. Eu apenas assenti. Não tinha muito o que dizer. Eu só queria que aquilo acabasse logo, mas também queria entender onde aquilo tudo ia levar. Meus pais agradeceram a coordenadora e aos poucos todos começaram a se levantar. Quando eu estava prestes a sair da sala, ouvi a coordenadora chamar meu nome mais uma vez. Sonic, espere um instante. Meus pais saíram para o corredor e eu fiquei ali, parado na porta. Ela se aproximou e falou baixinho. Você não precisa se afastar dos seus amigos por causa disso. O Tails ficou preocupado, sabia? Ele veio falar comigo antes de entrar na sala de aula. Eu senti um aperto no peito. Tails sempre tinha sido meu melhor amigo. Mas eu não queria fazer ele se sentir culpado por nada. Eu sei que ele não teve culpa. Eu respondi. Só nunca imaginei que algo tão pequeno fosse virar tudo isso. Ela sorriu. Às vezes, coisas pequenas revelam problemas grandes, mas isso só significa que agora temos a chance de resolver. Agradeci e saí da sala. No corredor, meus pais perguntaram se eu estava bem e eu disse que sim. Eles sabiam que eu precisava de um tempo para pensar. Voltamos cada um para nossas rotinas e eu segui para a aula com uma sensação estranha. Não era exatamente tristeza, nem raiva. Era mais como se eu estivesse carregando uma pergunta que ainda não tinha resposta. No intervalo daquele mesmo dia, eu estava decidido a não fazer nada diferente. Não queria mudar meu caminho, nem meu humor, por causa do Shadow ou de qualquer outra pessoa. Peguei meu lanche e fui andando até uma mesa vazia. Tails apareceu correndo alguns segundos depois, parecendo aliviado por me ver ali. Sonic, eu queria ter falado alguma coisa ontem. Eu devia ter falado. Só que eu fiquei com medo de todo mundo brigar. E eu interrompi com um sorriso. Tá tudo bem. Você não precisa se explicar. Ele respirou fundo, como quem estava segurando isso desde o dia anterior. Mas eu queria, porque você é meu amigo. E se acontecer de novo? Eu não vou ficar quieto. A gente dá um jeito. Sempre deu. Por alguns instantes, ficamos ali, só conversando sobre besteiras. Parecia que as coisas estavam voltando ao normal. Pelo menos até a sombra do Shadow aparecer na mesa. Ele parou na nossa frente, as mãos nos bolsos, olhando para mim com um jeito que eu não conseguia decifrar. Não era arrogância, não era hostilidade, era outra coisa, algo que eu nunca tinha visto nele. Sonic, ele disse, meio travado. Eu queria falar com você. Tails ficou rígido ao meu lado. Eu apenas esperei. O Shadow desviou o olhar por um segundo, como se aquilo custasse muito para ele. Eu falei com a coordenadora depois. E eu pensei no que aconteceu. E eu sei que exagerei. Eu fiquei quieto, porque parecia que ele não tinha terminado. Fiz aquilo porque eu sempre pensei que controlar tudo deixava tudo mais fácil. Mas eu percebi que tava só deixando todo mundo desconfortável. Até que eu achava que era meu amigo. Eu percebi que ele estava falando da Amy Rose, da franquia Sonic e do Knuckles também. Ele se mexeu de forma impaciente.
como se estivesse lutando para continuar. Então, se você quiser sentar na mesa amanhã, ou hoje, ou sei lá, pode, sem regras, sem isso de grupo. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não esperava um pedido de desculpas, muito menos daquele jeito tão direto e sem enrolação. Eu respirei fundo. Shadow, eu não preciso sentar na sua mesa, mas eu agradeço por você ter dito isso. Ele levantou os olhos para mim como se estivesse esperando algum tipo de resposta definitiva. Então eu continuei. Eu só quero que todo mundo possa sentar onde quiser. Não precisa ser sobre mim. É só sobre ser Rusto. O Shadow assentiu uma única vez, de forma firme, e saiu andando. Não disse mais nada, não fez nenhum discurso grandioso, apenas foi. Tails olhou para mim com os olhos arregalados. Uau! Isso acabou de acontecer mesmo. Eu ri. Acabou. Nos dias seguintes, algo curioso aconteceu. Ninguém mais falava sobre a mesa do Shadow. Na verdade, até parecia que esse título nunca tinha existido. Os grupos começaram a se misturar. As pessoas escolheram lugares diferentes. E o intervalo ficou mais leve. Não porque alguém mandou, mas porque finalmente podiam. E eu percebi que às vezes a mudança começa com algo pequeno. Uma cadeira puxada, uma conversa desconfortável, uma atitude inesperada. Nada disso parecia grande na hora, mas no fim fez diferença. E, quando eu olhava para o pátio agora, dava para sentir que a escola toda respirava de outro jeito. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, ninguém precisava pedir permissão para fazer parte de nada. Fim.